Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e hoje vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do hormônio vegetal etileno. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, quinta edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. As primeiras evidências indiretas do efeito do etileno em plantas, elas datam do século XIX. Então, naquela época, o sistema de iluminação pública era por meio de candeeiros, né? E o que era observado é que aquelas árvores que ficavam próximas ao sistema de iluminação pública, elas apresentavam uma abscisão foliar muito mais proeminente do que outras plantas que se encontravam mais distantes deste sistema de iluminação. E o principal constituinte do gás que promovia essa iluminação pública no século XIX era o gás carbonífero, que depois foi descoberto que ele continha uma grande quantidade de etileno. E ainda naquela época, né, um aluno de doutorado, um aluno russo de doutorado, ele conseguiu descobrir que plantas que cresciam na presença deste gás carbonífero, mesmo que na ausência de luz, elas apresentavam o que hoje é conhecido como resposta tríplice ou resposta tripla, que aqui em tela é apresentado por um experimento mais moderno, no qual as plântulas elas foram acondicionadas na presença de gás etileno. Mas lembrando que na época, que foi descoberta a resposta tríplice, essa observação foi feita por um aluno de doutorado que decidiu colocar plântulas de ervilha para crescer na presença do gás carbonífero, que era o principal constituinte de iluminação pública lá do século XIX, para exatamente ver o que acontecia com essas plantas, no estágio inicial de desenvolvimento. Então, com a imagem em tela, que já foi feita exatamente com o crescimento de plântulas, na presença de 10 partes por milhão de etileno, que é um gás, plântulas representadas aqui à direita da tela, e as plântulas, controle, que foram crescidas nas mesmas condições, de ausência de luminosidade, exceto que o ambiente onde elas se encontravam não apresentava etileno. Então, se a gente observar, aquelas plântulas aqui à esquerda que cresceram na ausência de luz são plantas que apresentam típicas respostas de plântulas que cresceram no escuro, que é o estiolamento, o estiolamento dessas plantas, um crescimento mais acentuado, por se tratar de ervilha, que é uma dicotiledônea, a formação do gancho plumular, folhas muito pouco desenvolvidas e de coloração amarelada, porque não ocorreu o estímulo da produção de clorofilas e consequentemente, o desenvolvimento de cloroplastos para que pudesse apresentar tecido verde, uma resposta que a gente já conhece, que ela é estimulada também pelo fitocromo, quando absorve luz na faixa, quando percebe a luz na faixa do vermelho. E aquelas 3 plântulas apresentadas aqui à direita, elas apresentam a resposta tripla, que é nada mais, nada menos do que a aparência, são de terem caules,
o hipocótilo serem mais espessos, mais curtos e curvos. Então, a resposta tríplice é por isso, porque o caule é mais espesso, ele é curvo e ele é mais curto. Né? Ou seja, aquela característica de estiolamento típica de plantas que crescem no escuro, ela não é observada quando a plântula se encontra na ausência de luz, porém na presença de etileno. É uma característica do etileno causar a resposta tríplice em plantas crescidas na ausência de luz. O etileno, que possui essa estrutura química, é CH2 ligado a um CH2, ele é produzido em praticamente todos os órgãos da planta, em taxas dependentes do tecido e do estágio de desenvolvimento da planta. E a sua produção ela é relativamente elevada em tecidos que se encontram em estado de senescência, ou seja, que já estão em fase de compleção do ciclo de vida, né, daquele tecido e, portanto, estão morrendo, né? E também em frutos em amadurecimento. Só para se ter uma ideia, é possível encontrar mais de 1 nanolitro de etileno, porque o etileno é um gás, né, por grama de massa fresca de uma determinada planta, de um determinado órgão, dependendo do estágio de crescimento e desenvolvimento. A biossíntese do etileno tem como molécula precursora o aminoácido metionina, que sofre algumas transformações químicas. A primeira transformação é no sentido de ser convertido para S-adenosilmetionina. E o que é mais importante que eu saliento desta rota complexa de biossíntese é a participação de duas enzimas que são muito importantes. É a enzima ACC sintase, que, como o próprio nome sugere, ela catalisa a síntese de uma molécula, né, denominada ACC, né, que é o ácido 1-aminociclo propano 1-carboxílico. Então, por isso que recebe o nome de ACC, que é um nome mais curto, um acrônimo para o ácido 1-aminociclo propano 1-carboxílico. E ele é produzido exatamente a partir da S-adenosilmetionina, catalisada pela ACC sintase, né? E esse ACC produzido, ele é efetivamente convertido em etileno, graças à ação de uma enzima chamada ACC oxidase, que, como o próprio nome sugere, promove a oxidação do ACC, levando à produção de etileno. Então, é um processo assistido por oxigênio. Então, ocorre o consumo de oxigênio com liberação de CO2 e cianeto. E das diversas funções do etileno, eu vou destacar duas em nossa aula, duas ou três. Né? A primeira delas é a de estimular o aumento da expressão de genes que codificam enzimas relacionadas ao processo de amadurecimento de frutos. Sim, o etileno estimula o amadurecimento de frutos ao estimular a celulase, que é uma enzima que promove a degradação de celulose, liberando então os monômeros que constituem a celulose, que são nada mais nada menos do que moléculas de glicose. Né? Além de estimular clorofilase e feofitinase, são duas enzimas relacionadas à degradação da clorofila. Ou seja, um fruto, quando passa por um processo de amadurecimento, normalmente ele se inicia com coloração verde, né, ainda não maduro, e com o passar do tempo, ele vai perdendo essa coloração verde e adquirindo a coloração típica de fruto maduro, né? No caso da banana, em linhas gerais, a coloração amarelada. No caso do tomate, a mesma coisa, coloração avermelhada, né? Exatamente porque a clorofila foi degradada graças à ação dessas duas enzimas, clorofilase e feofitinase, além do estímulo de poligalacturonases, que são enzimas que atuam em poligalacturonanos de parede celular, fazendo com que aquele polímero de carboidrato agora seja convertido, então, em respectivos monômeros que o constituem, provocando, então, o aumento
a intensificação do sabor doce daquele fruto. Então, são características que a gente consegue visualmente e pelo tato definir que um fruto, na grande maioria das vezes, está maduro ou não. É o fato dele estar mais macio, né? Então, mais macio, imagina, né? Desmantelou a parede celular por meio da degradação de celulase, então o fruto fica mais macio. Né? Degradação de clorofila, que faz com que o fruto mude de cor porque a degradação da clorofila agora, ela faz com que aquela coloração verde que mascarava a presença de outros pigmentos já não mascara mais. E também a hidrólise de polímeros de carboidratos, que vai culminar então na liberação de monômeros de carboidratos que vão conferir um sabor mais adocicado àquele fruto. E quando se fala de frutos, né, existem duas categorias: aqueles frutos que são considerados os climatéricos e aqueles que são considerados não climatéricos. E tudo isso em função da produção de etileno e da taxa respiratória daqueles frutos durante o processo de amadurecimento dos mesmos. Então, a imagem em tela, ela apresenta um gráfico que fala, né, que traz dados a respeito do amadurecimento da banana, que é caracterizado por um aumento climatérico na taxa de respiração, conforme evidenciado pelo aumento na produção de CO2. Então, à medida que o tempo vai passando, olha, dias após a colheita, né, a produção de CO2 ela vai aumentando com o tempo, né, a partir do segundo dia após colheita, até o 8º dia, ocorre um aumento da produção de CO2. E esse pico de respiração, de taxa respiratória, né, porque você está produzindo CO2, significa que está consumindo, né, oxigênio. Ele é acompanhado de um pico de produção de etileno. Então, por isso que esses frutos são ditos frutos climatéricos. Né? E uma vez que se tem esse pico acentuado de etileno, aquele fruto, então, ele passa por um processo de amadurecimento acentuado, mais rápido. Então, os frutos climatéricos, eles são os únicos que apresentam esse pico de taxa respiratória durante o processo de amadurecimento, simultaneamente a um pico de produção de etilênio, enquanto que os frutos não climatéricos, eles produzem bem menos etileno do que os climatéricos. Então, por consequência, frutos climatéricos, eles podem ser colhidos ainda verde, porque eles apresentam uma taxa de produção de etileno mesmo pós-colheita, garantindo que eles possam, então, amadurecer, mesmo desconectados da planta-mãe. Enquanto que aqueles frutos não climatéricos, eles não podem ser colhidos ainda verdes, porque eles não vão amadurecer na prateleira. Tá? Eu trago para vocês alguns exemplos de frutos climatéricos, como é o caso da maçã, o abacate, a banana, melão, figo, manga, azeitona, pêssego, pera, caqui, tomate, ameixa. Frutos estes que podem ser todos colhidos ainda no estágio inicial de maturação, ainda verdes, né? Por quê? Porque eles fora da planta-mãe ainda assim continuarão o processo de amadurecimento por causa das elevadas taxas relativas de produção de etileno, que é uma característica do pico climatérico deles, né? E enquanto os frutos não climatéricos, aqui representados pelo pimentão, cereja, laranja, uva, abacaxi, melancia e morango, eles não podem, se eles forem colhidos ainda verdes, eles não amadurecerão no pós-colheita. Então, isso é interessante, por quê? Porque quando a gente pensa no caso do mamão, que não está explicitado aqui na tabela, mas o mamão também é um fruto climatérico. Então, é interessante, né, que a colheita do mamão se dê ainda com ele verde para fins de transportes, porque o mamão maduro, ele acaba sofrendo uma série de injúrias e que para o consumidor não é interessante adquirir aquele produto amassado, até porque ele passa a ter um gosto, né, amargo, em função de uma série de substâncias que são produzidas por ocasião daquela injúria.
né? E com isso é interessante que ele seja colhido ainda verde para que ele possa de forma segura ser transportado até o mercado e aos poucos amadurecendo e ser disponibilizado para consumo. Enquanto que se a gente colher uma laranja ainda verde, nós não conseguiremos aproveitar todo o potencial daquele sabor intensificado de uma laranja madura, porque ela foi colhida fora do período de produção relativamente maior de etileno. Mas sempre lembrando que a produção de etileno num fruto não climatérico, ela é bem menor do que a do fruto climatérico, porque o fruto climatérico apresenta um pico de atividade respiratória que é acompanhado de um pico de grande produção relativa de etileno. Por isso que a gente consegue, por exemplo, colocar uma banana madura perto de várias bananas verdes e ela conseguir influenciar o amadurecimento das bananas verdes, porque ela já está no pico climatérico, produz uma grande quantidade relativa de etileno. Etileno é um gás. Ele chega até as proximidades daquela planta verde e começa a estimular aquela planta, aquela banana verde, a entrar no pico climatérico. E quando ela começa a entrar no pico climatérico, ela mesma começa a produzir uma grande quantidade relativa de etileno e com isso amadurecer. É um efeito cascata. Né? Então, é por isso que, né, as pessoas, né, mais velhas, elas normalmente falam assim para a gente: olha, é só você enrolar uma mamão, né? Embrulha uma mamão no jornal que ele vai amadurecer mais rápido. Por quê? Porque exatamente vai se confinar o etileno ali, que é um gás, e ele vai ficar ali encerrado bem próximo do fruto, estimulando o pico climatérico para que o próprio mamão produza mais etileno, mesmo desconectado da planta mãe, porque ele continua tendo metabolismo, continua respirando, e assim provocar o próprio amadurecimento. E há também aquelas pessoas que fazem pequenos cortes, né, na casca do fruto climatérico, como é o caso do mamão, para acelerar o processo de amadurecimento. Isso se dá por quê? Porque injúria mecânica no fruto, ele estimula a atividade da ACC sintase, que promove então o acúmulo de ACC, e o ACC é o precursor direto da biossíntese de etileno, desde que se tenha oxigênio no meio. Um outro exemplo de função do etileno é o estímulo de epinastia, que nada mais é do que um processo que é recorrente em plantas que se encontram sob alagamento. Né? O que acontece? Aqui é um exemplo de tomateiros que foram acondicionados em condições específicas, né? Que no caso aqui, né, a epinastia ela é determinada pela curvatura da folha para baixo, tá? Curvatura da folha para baixo, notem, né, no caso aqui à esquerda, né, causada exatamente pelo tratamento com etileno, né? E ela ocorre exatamente quando as células da face superior do pecíolo crescem mais rápido do que as da face inferior. E como que se dá esse processo? Né? Se eu acondicionar uma planta, a raiz dessa planta, em condições de alagamento, eu estarei forçando o processo de epinastia. Porque o que acontece? O alagamento lá na raiz, ele cria uma baixa tensão de oxigênio. Então, cria uma condição de hipóxia temporária que faz com que a ação da enzima ACC-oxidase seja inibida. A ACC-oxidase passa a ser inibida porque ela depende de oxigênio para converter ACC a etileno. Com isso, o ACC ele acumula na raiz. E ao acumular na raiz, ele é direcionado para a parte aérea por meio do xilema. E uma vez na parte aérea, agora ele tem contato com o oxigênio do ar, né, que entra nas células, e esse ACC, então, agora pode ser convertido por meio da ACC-oxidase da parte aérea
a etileno. E é esse excesso relativo de etileno é que faz com que a face superior do pecíolo cresça mais do que a face inferior, porque começa a ter um acúmulo diferencial de auxina na face superior, enquanto que o etileno fica preferencialmente na face inferior. Então, estimulando o crescimento da face superior mais rápido, né? Sendo o crescimento mais rápido do que da face interior. E aí as plantas, elas passam a ter um aspecto de plantas murchas, o que não faz o menor sentido porque elas estão sob alagamento, então a água não é um problema. Não é falta de água que está criando isso, é o excesso relativo de etileno na parte aérea, uma vez que a síntese de etileno na raiz está inibida pela deficiência de oxigênio causada pelo alagamento, já que o oxigênio é muito pouco solúvel em água. Então, resumindo, no processo de epinastia provocado pelo alagamento nas raízes, o que ocorre é que a falta de oxigênio nas raízes causa um aumento considerável do ACC nas células das raízes. Esse ACC, então, é direcionado para a parte aérea. Tá? E lá na parte aérea é que ocorre, então, um aumento do etileno, porque na parte aérea a oferta de oxigênio continua normal e ativando, então, a ação da ACC oxidase, que converte aquele ACC que foi transportado da raiz para a parte aérea via xilema para a produção, então, efetiva de etileno. E esse excesso relativo de etileno faz com que uma das faces do pecíolo das folhas acumule mais auxina, e a outra face fica, então, acumulando mais etileno, e, então, a face que tem mais auxina, ela cresce mais, promovendo, então, aquele aspecto de murcha. Um outro exemplo de efeito do etileno em vegetais é a indução de senescência e abscisão foliar. Né? Senescência seria exatamente a morte, o processo de envelhecimento que culmina na morte daquele tecido. Né? Então, do ponto de vista bioquímico, como que isso ocorre? Né? Nós temos aqui um exemplo em tela que é a fase de maturação de uma folha. Então, o nível alto de auxina presente nas folhas, a gente sabe que o sítio de produção de auxina majoritário é exatamente na porção no meristema apical caulinar. Então, grande quantidade na folha, por exemplo, né, tem um nível elevado de auxina e isso reduz a sensibilidade da zona de abscisão. Né? Então, a zona de abscisão, ela passa a ter uma sensibilidade muito pequena ao etileno que a planta naturalmente produz ao longo do seu desenvolvimento, em maior ou menor quantidade, dependendo do estágio de desenvolvimento em que a planta se encontra. Tá? E com isso, né, esse nível relativamente elevado de auxina, com esse fluxo no sentido do pecíolo, ele evita que a zona de abscisão fique mais sensível ao etileno, então prevenindo a queda da folha. Porém, durante a fase de indução da queda, ou seja, com a maturação daquela folha, né, ocorre então a diminuição da auxina e, consequentemente, se os níveis de auxina diminuem na folha, vai diminuir também o seu transporte para a região do pecíolo e para as demais partes da planta. Né? É inclusive um indicativo de que a planta já começa a entrar em senescência. E com isso, né, a redução, o bloqueio daquele fluxo de auxina no sentido do pecíolo promove o aumento da sensibilidade da zona de abscisão ao etileno, que então vai estimular a queda daquela folha. Então, ocorre a digestão daquela camada de separação, que fica ali exatamente na zona de abscisão, e num processo que já incorreu também no amarelecimento da folha, ocasionado pelo etileno que estimulou a degradação de clorofila.
Tá? Então, ocorre síntese de enzimas que hidrolisam os polissacarídeos da parede celular, assim como acontece no fruto, resultando, então, na separação das células naquela zona de abscisão e, com isso, a queda da folha. Então, vocês vão ter a chance de ver fotos de um experimento em que nós montamos em laboratório, onde foi colocado um fruto, né? Na verdade, são 2 frutos. Tem um que é uma laranja, no estágio inicial de amadurecimento, né? Já meio madura, mas não tão madura, numa cuba que foi fechada hermeticamente com um folíolo. Esse folíolo ele está acondicionado num frasquinho contendo água para ele não sofrer desidratação, e esta câmara ela foi fechada. Né? E a mesma coisa, uma segunda câmara, agora contendo um tomate, num estágio intermediário de amadurecimento, também não muito maduro, mas também não verde, e juntamente com esse folíolo, na presença de água, e essa câmara fechada. E após 7 dias, o que vocês acham que vai acontecer com o fruto e o que vai acontecer com os folíolos? Né? Então, acessem também o material que estará disponível no Moodle acerca desta aula prática do tipo hands-off, e para que vocês possam, com o conhecimento que já foi passado aqui nessa videoaula, abstrair e explicar o que pode ter acontecido com aqueles frutos e com os folíolos após 7 dias de condições adequadas de luminosidade, né, e de temperatura, né, para aquele sistema que se encontra fechado, ou seja, não há como um gás escapar daquele sistema. Assim como os demais hormônios vegetais abordados na disciplina, e também o fitocromo, o etileno ele tem aplicações comerciais, como por exemplo na floricultura. Né? Um inibidor da ação de etileno, ele pode ser utilizado, ele na verdade é utilizado para aumentar a vida útil de flores desconectadas da planta-mãe, num processo que a gente chama de ex vivo, ou seja, foi retirada da planta-mãe. Então, a durabilidade dessas flores, ela é mais reduzida, porque com o passar do tempo, aquelas células começam a morrer e aí em função de um metabolismo desacelerado. Então, o que a gente observa é que um inibidor da ação do etileno, ele pode desacelerar esse processo de maturação que culmina na senescência. E o que é utilizado muito são os inibidores de receptor de etileno, ou seja, substâncias que se ligam no receptor de etileno. Mesmo o etileno sendo um gás, ele precisa de um receptor de membrana para que ele possa exercer a sua função na célula enquanto hormônio. Né? E o que acontece? Se a gente consegue uma substância que se liga naquele receptor, mudando a sua conformação, impedindo que o etileno se ligue nele, a ação do etileno então será prevenida. E é o que acontece quando se utiliza, por exemplo, um metilciclopropeno, que é exatamente um inibidor de receptor de etileno, e o STS, que é nada mais nada menos do que o tiosulfato de prata. É uma substância inorgânica, representada aqui em tela, tiosulfato de prata, e que ele é adicionado naquela água que acomoda um buquê de flores, por exemplo, e só a sua presença já faz com que ocorra o bloqueio do efeito do etileno e, com isso, a inibição da senescência floral. Então, em tela nós temos um exemplo de um buquê de cravos que foi acondicionado simplesmente em água por um período de 14 dias
e um buquê de cravo do mesmo lote de produção, que foi acondicionado numa solução aquosa contendo STS, que é o tiosulfato de prata. E a gente constata que a vivacidade destas flores, né, mesmo num ambiente ex vivo, após 14 dias, né, do destaque dessas flores da planta-mãe, demonstrando a utilização, como que eu posso, né, a partir do conhecimento do efeito do etileno, inibir a sua ligação no receptor e favorecer, então, o processo de aumento da vida útil de um órgão vegetal, aqui no caso representado pelas flores, né, no processo ex vivo. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima!